fácil da gente concordar que a teoria espírita é a mais consoladora. O que vai, as divergências que vão ocorrer é quanto à questão de entender isso como uma verdade, né? O materialista diria que isso é muito consolador, mas não é verdade. Não é assim, não há provas disso. Esse é o pensamento materialista, né? Enquanto o religioso depende do religioso, né? O religioso ou ele é mais aberto a essa ideia, mesmo tendo a sua religião, ele é mais aberto à ideia dessa possibilidade das almas continuarem ao nosso redor e se comunicar conosco, mas se for um religioso muito dogmático, muito preso, ele também não aceita isso, ele prefere uma ideia pior, isso é uma coisa curiosa do ser humano, ele prefere uma ideia menos consoladora, porque ele é muito dogmático. Né? Mas, do ponto de vista teórico e lógico, é fácil ver que a teoria espírita ela é a mais consoladora e atraente. Né? Claro que a gente tem aí agora, fala do nosso movimento espírita contemporâneo aí do século XX para cá, a gente tem uma espécie de quarta opção, né? Que é uma espécie de catolicismo modificado, uma espécie de espiritismo mais católico, que é a ideia de que veio com André Luiz, né? Com o Nosso Lar e depois com os demais romances que a gente veio aí, que a gente teve aí no século XX. É uma ideia, é uma quarta opção que ela está entre o espiritismo e entre a ideia das religiões tradicionais, mais do catolicismo, né? Essa ideia que não é a de Kardec, você sabe que a gente tem mostrado isso, que essa ideia, os espíritos como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros que vieram através dos romances no século XX, eles não estão de acordo com Kardec, né? Por isso que a gente está mostrando que é uma quarta opção, e é uma opção que diz que a gente continua vivendo, diz que a gente vai para um lugar, mas ela não é propriamente católica, porque não é o céu e o inferno, mas ela não é espírita, porque o espiritismo não coloca lugares e distâncias, e ela coloca limitações para nós nos comunicarmos. Então vejam como ela é uma fase intermediária, né? Que fez muito sucesso no Brasil, justamente por o Brasil ser um país extremamente religioso, principalmente católico. Então por isso que pegou, né? As pessoas gostam das obras do André Luiz, porque elas gostam dessa ideia, está muito próximo ao catolicismo delas, né? Só que o espiritismo vai além. O espiritismo kardeciano vai além dessa proposta, está muito além e é muito mais consoladora e lógica que a proposta do André Luiz, do Nosso Lar, né? Para o espiritismo, nas obras de Kardec, não há lugares. E a comunicação pode se dar de qualquer pessoa com qualquer espírito, independente se a pessoa frequenta ou não a casa espírita. A pessoa pode se comunicar com os entes queridos no seu lar, na sua casa, no seu ambiente, entre os seus, né? Então, a proposta kardeciana, ela não é a mesma proposta do André Luiz e das colônias espirituais. Não há isso para o espiritismo. Para o espiritismo, o mundo espiritual não é semelhante ao mundo material e nem vice-versa. São mundos completamente diferentes. Né? E por que a proposta espírita kardeciana é mais consoladora e mais lógica? Porque, primeiro, eu tirando toda a questão material, ou seja, a vida após a morte, ela não tem necessidades materiais nem doenças materiais, isso é o primeiro consolo. Então, as pessoas que tinham doenças, que sofriam materialmente, seja com pobreza ou doenças aqui, quando elas morrem, elas estão livres dessas questões físicas. Então, se você tem parentes, amigos, pessoas amadas que tinham graves problemas e limitações físicas, essa é o primeiro consolo que o Espiritismo de Kardec dá. Ou seja, ele se livrou de tudo isso, né? Não há isso no mundo espiritual, não há necessidades físicas, não há doenças, não há doenças no perispírito, não há limitações físicas. Então, todos os nossos parentes que sofreram muito no corpo se livraram disso fisicamente. É a primeira consolação do espiritismo kardeciano. A outra consolação que o espiritismo kardeciano dá, muito melhor do que a obra do André Luiz, ou que o materialismo, ou que as religiões tradicionais,
é que, para o espiritismo, nós não vamos para nenhum lugar. Então a pessoa morre e vai para lá, algo distante, para algum lugar, e lá fica presa para estudar e seguir sua evolução ou para ser punida, como mostram as obras, né? Isso não existe para Kardec. Quando os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos entes queridos que desencarnaram, eles estão aqui à nossa volta. O mundo espiritual é à nossa volta, é junto conosco. Então eles continuam nos vendo, nos observando, nos acompanhando. E isso é maravilhoso, porque eles não estão distantes. Só que essas obras que tratam de colônia espiritual, tipo o Nosso Lar, que é a mãe de todas, né? Elas fazem a gente pensar que eles estão longe. Então a gente se conforma com isso. Lá no fundo continua sofrendo a dor da saudade e deixa de se comunicar com eles. Ao deixar de se comunicar com eles, a gente deixa de matar a saudade, continuar o relacionamento, continuar o amor, o carinho, aprender com eles e ajudá-los também, que muitas vezes eles estão sofrendo, agora moralmente, os espíritos não sofrem fisicamente, eles sofrem de questões morais, emocionais, nós diríamos modernamente psicológicas, né? Isso eles sofrem conforme as atitudes que eles tiveram na Terra. Então o espírito sofre de arrependimento, de vergonha, de medo, de tristeza, de ansiedade, isso ele sofre. Mas não é um sofrimento eterno que pode já começar a ser melhorado logo depois da morte e que a gente tem o papel de ajudar com que eles deixem de sofrer. Que é outra coisa maravilhosa que o espiritismo de Kardec ensina, e que essas obras, tipo o Nosso Lar, acabam prejudicando, porque como a gente pensa que eles foram para algum lugar, mas na verdade eles estão à nossa volta, a gente esquece deles e não os ajuda, e nem é ajudado por eles. Então vejam o prejuízo dessas obras. Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter gravado na mente. Para o espiritismo das obras de Kardec, quando a gente morre, a gente continua aqui à nossa volta, à volta dos vivos. Só que vivendo no mundo espiritual, com, claro que também com ocupações, com objetivos, mas não distantes. E aí a consequência lógica é muito simples. Se os espíritos estão à nossa volta e eles estão perto de nós, eles não estão presos em algum lugar, a ideia de se comunicar com eles se torna muito mais viva, né? Eles estão à nossa volta, ao nosso lado, diariamente. A única coisa que falta é a gente se comunicar com eles. E o Espiritismo vai ensinar a fazer isso. Todos fazer isso. Qualquer pessoa, pode, em qualquer lugar, não é só na casa espírita, evocar e conversar com seus entes queridos. O Espiritismo tem um livro que ensina a fazer isso e é algo muito simples. Desde a pessoa mais simples pode fazer até a mais estudada. Basta alguns requisitos mínimos. Ela tem que levar a sério, ela tem que fazer uma leitura básica e praticar aquilo que está ali. Então é algo simples que todos nós devíamos fazer. Infelizmente, o movimento espírita, ele parou de fazer isso. Ele deixou para a mediunidade ser praticado só por pessoas missionárias ou por trabalhadores de casas espíritas. Na casa espírita, uma vez por semana, e ainda assim, na casa espírita, a gente conversa com espíritos estranhos, que a gente não conhece, sofredores, e não conversa com os nossos entes queridos, que é uma coisa maluca, sem sentido. A gente fica ajudando todo mundo, mas os nossos entes que a gente ama, a gente deixa de conversar, de ajudar e de aprender com eles. Mas as obras de Kardec deixam isso muito claro. Então, você que está me assistindo, você pode fazer uma leitura básica do Livro dos Médiuns e se comunicar com os seus parentes e amigos e manter relação com eles, de amor, de carinho, de aprendizado. E se eles não estiverem bem, a gente ajuda com preces, com conselhos, com a ajuda do anjo de guarda que nós temos. Assim como eles também vamos ajudar, vamos alertar. É uma relação como alguém que fez uma viagem, a gente mantém o relacionamento por rede social, por WhatsApp, é a mesma coisa. É uma coisa natural, né? E a pessoa que não tem a mediunidade, ela pode, então, através do pensamento, da inspiração e da prece, continuar esse relacionamento. Até o dia em que a gente também sai dessa prisão, que aqui é uma prisão, a gente tem que se alegrar com quem se livrou daqui. Ruim é para quem fica, para quem parte é sempre melhor, porque se livrou das limitações e dificuldades daqui.
Então a gente tem que se alegrar com quem partiu primeiro, saber que apesar de todo o sofrimento que a